Irmãos, irmãs, muita paz aos nossos corações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe esse mestre de amor e que possamos nesse encontro usufruirmos da presença desse mestre, de todos os seus mensageiros de amor, mas acima de tudo que Deus nosso Pai nos envolva o coração, nos olhe a vontade, a determinação e que possa Ele abençoar-nos também com todo o seu amor e com toda a sua misericórdia. Vou ler uma pequena mensagem. Não nos deixemos fixar nas trevas densas deste momento que tomou conta do planeta. Mantenha-te em paz. É natural, diante do cenário que se apresenta, estares em aflição. Confia e segue. É nas mãos do Mestre que está os desígnios da terra. Não viverás nada que não sejas para teu crescimento espiritual. A medicina maior controla todo o fluxo de saúde física e espiritual dos seus filhos terrenos. Procure os caminhos que te levem à emancipação espiritual. Jesus convida a todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida na Terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Bezerra de Menezes. Oremos, irmãos, numa comunhão sagrada com todas as forças de amor que jorra de nosso amado Mestre Senhor Jesus, para que em seu nome a sua paz seja a nossa paz, o seu amor seja o nosso amor, a sua luz seja a nossa luz. Que possamos refletir esse Mestre em nossos pensamentos, palavras e ações diariamente, envolvidos que estamos no seu amor e na sua misericórdia. Abençoe-nos, Senhor Jesus, Mestre de amor de nossos corações. Cuida de cada ovelha que somos cada um de nós. Abençoe-nos e permita-nos, amado Mestre, que neste momento, esta corrente que se forma de corações unidos num só propósito e num só pensamento até o seu coração, que possamos atrair e sintonizarmos com todas as forças de amor do universo, desse planeta, dos teus mensageiros de misericórdia e de amor, mas acima de tudo de Deus, para que essas forças luminosas possam também amparar e sustentar os nossos irmãos de humanidade, não apenas os nossos corações já despertos, acordados para as realidades superiores da vida, mas também para os nossos irmãos inquietos e aflitos, que vivem no momento grandes dificuldades na manutenção da paz e do amor em seus corações. Abençoe-nos, Senhor Jesus, e que o teu amor possa estar sempre iluminando a existência de todos nós, seus irmãos, filhos de Deus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. O tema, irmãos, obsessão, pandemia moral da humanidade. Hoje, o planeta enfrenta uma pandemia. Um pequenino ser chamado vírus, em Wuhan, China, há aproximadamente um ano atrás, outubro, novembro de 2019, começou a estender sobre a humanidade as suas garras peçonhentas. Estabeleceu o sofrimento e a dor, doenças, aflições e inquietações. O mundo hoje padece ainda dessa enfermidade pertinaz,
O mundo hoje ainda não sabe lidar com ela completamente. Ainda hoje não existem remédios, vacinas ou qualquer outra forma de contenção, a não ser a prevenção. Essa pandemia, irmãos, é uma virulência material. Está na matéria do corpo. E nós temos visto todas as nações se mobilizarem para o combate. Trabalha-se arduamente nas pesquisas, na ciência, para o desenvolvimento de uma vacina que possa trazer segurança à vida humana. Hoje, irmãos, já são mais de 28 milhões de contaminados no mundo e mais de 920 mil mortes. E esse número tende a continuar crescendo. Luta-se, então, pertinazmente todas as nações para poderem encontrar a solução do problema. Mas, irmãos, esta pandemia tem apenas um ano, quase um ano. Mas existe uma outra pandemia que surgiu há alguns milhares de anos atrás, justamente quando o homem, no seu desenvolvimento, na sua evolução, estabelecido por Deus, nosso Pai, a fim de que possamos alcançar o reino dos céus, o homem alcançou a fase da razão, a geração do pensamento contínuo. Estabeleceu a partir daí dois grandes movimentos no relacionamento entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Nascia no homem o pensamento contínuo. E, a partir desse instante, o sexto sentido de natureza humana começou também a desenvolver-se. Esse sexto sentido, irmãos, é a mediunidade. É o intercâmbio possível e constante entre o mundo espiritual e o mundo material. Esse intercâmbio começou há alguns milhares de anos atrás, como eu já disse, a partir do desdobramento da alma, a partir da geração do pensamento contínuo, o homem começou a influenciar-se uns aos outros através dessa força, desse poder. E aí, irmãos, nós estamos vendo que, nesse momento, a partir dessa geração do pensamento contínuo, sendo os homens ainda uma espécie em evolução, espíritos imperfeitos, obviamente, trazendo em seus corações ainda os sentimentos de brutalidade, de ignorância, de incompreensão, de intolerância, gerando, portanto, um processo de influência que nós conhecemos na mediunidade como inspiração. Por isso, irmãos, Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, diz que todos nós somos médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. E muita gente acha que nós somos médiuns ostensivos por causa dessa definição, mas não somos. Kardec continua. Entretanto, porém, assim só se qualificam como médiuns aqueles que sentem de forma ostensiva a presença dos espíritos. Mas a nossa realidade é aquela de milênios atrás. Nós somos médiuns, né? No desenvolvimento do sexto sentido de nossas almas, naturalmente, por criação divina, em obediência às suas leis de evolução e progresso. E como eu disse, a partir daí começaram as influências espirituais.
Hoje, né, a OMS, Organização Mundial da Saúde, adota como doença, aceita como doença, a obsessão praticada por espíritos. Desde 1998, a OMS, nos seus catálogos lá de prevenção, classificou como doença a obsessão espiritual. Mas somente nos casos, irmãos, em que a alucinação e a loucura são os resultados finais destes processos dolorosos. Assim, nós, como espíritas, compreendemos perfeitamente a loucura como, muitas das vezes, um processo obsessivo, porquanto a diferença de um processo obsessivo que leva à loucura e a loucura como estado patológico, né, é justamente que no primeiro, né, no alucinatório, na loucura, no obsessivo, não existe sequelas no cérebro. E a segunda existe. A loucura se deriva de uma deformação, de uma desarmonia cerebral. Assim é que nós precisamos entender bem a diferença. É um passo muito grande. É um passo muito grande. Mas nós que conhecemos os processos obsessivos que a doutrina dos espíritos nos vem informar, nós sabemos que elas têm 3 características: a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. A da loucura é a subjugação. É a mais dolorosa de todas. É a mais pertinaz, a mais violenta. Mas somente essa é que a OMS aceita. Mas nós sabemos que tanto a obsessão simples quanto a obsessão por fascinação também são destruidoras. Basta dizer aos meus irmãos que todos os processos de suicídio nascem das obsessões simples. Olha o quanto elas são perigosas para nós. Assim é que nós precisamos começar a entender a origem, a causa da obsessão. Como eu disse, na geração do pensamento contínuo, o homem passou a influenciar-se mentalmente uns aos outros. E o que é o pensamento, irmãos? Aí é que está a grande necessidade dos homens conhecer o que é o pensamento. André Luiz, no livro Libertação, tem uma definição muito bonita, muito linda. Quando perguntado por um espírito sofredor o que era o pensamento, André Luiz respondeu nesses termos: o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos. Preste atenção agora, irmãos. Estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. O padrão de nossa influência no bem ou no mal. O pensamento, portanto, é força criadora de nossa própria alma. Nasce em nós e parte de nós com todas as características de nossa alma, dentro da realidade daquilo que nós somos e não daquilo que nós aparentamos ser para a humanidade. Os pensamentos são gerados em nosso mundo íntimo e refletem a nossa posição espiritual. O pensamento é uma tão poderosa força que Emmanuel nos diz, né, que o pensamento é uma energia mental, é
o fermento vivo. Fermento. Vocês sabem o que é um fermento. E para que ele serve, não é verdade? Então, o pensamento, a força mental de cada um de nós é um fermento vivo que vai colocar em ação esse pensamento e vai gerar, irmãos, em nós, forças suficientes que altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. É muito importante nós começarmos a entender essa potência de nossas almas, o pensamento. Porquanto tudo que existe no universo, irmãos, é gerado e criado pelo pensamento dos amigos espirituais. O nosso planeta foi uma criação mental e construído pela força mental de nosso divino e amado Mestre Jesus. É matéria em todas as dimensões. O pensamento é matéria mental. Matéria mental. E como matéria, tem na sua constituição os átomos, que dão força, que são poderosos, tanto quanto na área física nós conhecemos a eletricidade. E o pensamento, irmãos, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, nos diz e nos compara, né, o pensamento com a força elétrica, inclusive na geração da força magnética. E é isso que nós precisamos entender. Cada pensamento nosso gerado para o bem ou para o mal tem uma força, um poder que carrega aquilo que nós realmente decidimos, deliberamos, desejamos que se realize. Por isso mesmo, através do pensamento, irmãos, somos o que decidimos ser. Possuímos o que desejamos alcançar, conquistar, realizar. Estamos, irmãos, onde preferimos. E encontramos, através do pensamento, através da força mental, a vitória ou a derrota. Ou, então, ainda, irmãos, a estagnação conforme desejamos. Essa é a força que move o universo. É a força que nós trazemos dentro de nós. É a força que não sabemos lidar. Porque basta que nós reflitamos um pouquinho e rapidamente. Essa força, irmãos, nós a controlamos adequadamente? Ou será que ainda pensamos o mal? Ou será que ainda fazemos o mal? Porque, como nós vimos, né? Tudo e todos à nossa volta sofrem a influência dos nossos pensamentos, tanto quanto nós sofremos a influência do pensamento de todos aqueles que nos cercam. E é assim que nós precisamos entender. Essa força do pensamento, ela é tão poderosa e é tão forte que é ela quem estabelece em torno de nós um halo vital, ou uma aura, como nós conhecemos, né? É um campo tecido de correntes atômicas sutis do pensamento. A nossa aura, irmãos, está formada e constituída de tudo aquilo que nós realmente pensamos e sentimos todos os instantes de nossa vida. É ela quem nos reflete o caráter, a índole. É ela quem nos reflete os estados de ânimo. É ela quem nos reflete os estados do pensamentos, bons ou maus. Obedece essa aura à mecânica ondulatória. Tudo no universo, irmão, tudo no universo se movimenta através de ondas, a partir de qualquer agitação. Qualquer agitação que seja, as ondas caloríficas, as ondas luminosas, as ondas hertzianas, todas nascem de uma agitação. E eu faço uma pergunta para os meus irmãos. Os nossos pensamentos são agitações da alma? Às vezes a gente pensa manso, né? A gente pensa
tranquilo, mas às vezes a gente pensa dominado pela cólera, pela ira. A natureza dos nossos pensamentos, irmãos, é que estabelece a frequência e a cor de nossa aura. E também, irmãos, essa força que nós concentramos em nossa aura, que são as forças mentais de nossa alma, tá certo? Elas alcançam um estado de saturação, quando então partem de nós a influenciar todos e todos os ambientes, né, com a força que lhe é própria e característica. E a doutrina dos espíritos, né, no campo da mediunidade, nos informa que essa aura é a plataforma onipresente, de toda relação entre os homens. Toda e qualquer relação entre os homens é estabelecida através da aura, pela força do pensamento. Esses estados de agitação ou impulsos da vontade, né, emitidos, pensamentos, estabelecem, irmãos, para cada criatura, para cada um de nós, um padrão de onda mental. E nós já entendemos e já sabemos na doutrina dos espíritos que toda sintonia e toda afinidade se estabelece justamente quando existe um comprimento de onda igual e uma frequência igual. Assim, eu, né, tenho dentro da minha natureza, dentro das minhas características, na formação do meu caráter, dos meus conhecimentos, tá certo? Dos meus sentimentos e da natureza dos meus pensamentos, né, que eu gero 24 horas do dia, eu, estabelecendo essas forças no campo da minha aura, tá certo? Eu vou emitir de mim um comprimento de onda e uma frequência toda própria e específica, a maneira minha de ser, intimamente. E não aquilo que vocês conhecem do Ricardo exteriormente. Porquanto nós sempre refletimos a nossa natureza espiritual e nunca as nossas intenções, muitas das vezes enganosas. Vestimos capas, botamos máscaras para podermos atender a essa ou aquela situação, mas o que é importante para nós é que toda sintonia, toda afinidade de ondas e frequências está estabelecida em cima de uma realidade da qual nenhum de nós escapa. Não é o meu comportamento social, o meu comportamento religioso que vai fazer com que eu emita essas ondas, essa frequência. Não é. É aquilo que eu sou 24 horas do dia por dentro de mim mesmo. E partindo desse princípio, irmãos, nós podemos então dizer, né, que nós estabelecemos sintonias, afinidades com todos os nossos irmãos que pensam, sentem e vivem como nós. Preste atenção, se isso é uma realidade na vida material, é uma realidade ainda maior quanto à nossa existência espiritual. O intercâmbio é feito, então, através desses sentimentos que expressamos de nós através das vibrações de nossa organização espiritual. Ninguém consegue burlar as leis. E então, dentro das leis de afinidade, dentro das leis de sintonia, nós precisamos entender que atraímos para o nosso lado todos os espíritos, desencarnados ou não, que se afinam conosco. E, além do mais, irmãos, quando fazemos o bem, atraímos os bons. Quando fazemos o mal, atraímos os maus. E se temos uma índole íntima má, com certeza, à nossa volta teremos espíritos maus tentando nos fazer instrumentos deles. E é aí, irmãos,
que principia para o homem o mais perigoso método de viver, o da inspiração, o das influências espirituais. E a obsessão, então, começa a se instalar através, justamente, da comunhão dos pensamentos. Afinidade. A obsessão, irmãos, é um domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Obsessão nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, que procuram comandar, que procuram dirigir, que procuram impor a sua maneira de ser, de pensar e de viver sobre todos aqueles que lhe estão subordinados às mesmas vibrações de sintonia. Os bons espíritos jamais causam qualquer tipo de constrangimento. Jamais eles causam qualquer tipo de constrangimento. Assim, se somos constrangidos a agir dessa ou daquela maneira, são processos obsessivos, influências espirituais. Vamos começar a entender de uma forma muito simples. A gente gosta de mandar? A gente gosta de impor? A gente gosta de fazer com que as pessoas nos obedeçam e façam exatamente aquilo que nós queremos? Nós gostamos de determinar aos outros aquilo que nós queremos que eles façam? São constrangimentos, irmãos, que nós causamos aos nossos parentes, aos nossos familiares, aos nossos subordinados, àqueles que vivem materialmente conosco. Isso, irmãos, apenas para que possamos fazer um raciocínio rápido, me torna um obsessor? Será que eu, nas minhas imposições, nas minhas exigências, nas minhas determinações, no prazer de dominar, de impor, será que eu estou sendo um obsessor, irmãos? De encarnado para encarnado? De encarnado para desencarnado? Assim também acontece do mundo espiritual para o mundo encarnado. Nós, irmãos, também estamos submetidos ao mesmo império das afinidades espirituais. Encontramos com todos os espíritos que são iguais a nós. E se eu sou mandão, se eu sou uma pessoa exigente, intolerante, será que eu vou atrair para o meu lado outros espíritos nas mesmas condições? E será que eles vão praticar comigo a mesma coisa? E será que eu, nas minhas exigências, nos meus domínios, nos meus excessos, não estarei sendo instrumento deles, pela mesma natureza de ser? E será que nós, nas imposições que praticamos, nos constrangimentos que causamos, não fazemos o mal? Isso, irmãos, vem acontecendo na humanidade há milênios. Desde o nascimento do pensamento contínuo, desde a geração desse pensamento, onde se estabeleceu a comunhão espiritual, ou seja, a sintonia entre aqueles que pensam e sentem da mesma forma. São as obsessões simples, são as obsessões que nós precisamos combater inicialmente em nós. Todo o mal que eu faça, irmãos, todo o mal que eu faça, irmãos, se a minha natureza é má, pode nascer de mim, mas também os meus atos maus podem ser influência
dos espíritos desencarnados, estabelecendo através da obsessão simples, né, a voz de comando para que eu obedeça, e depois que eu obedeço, e depois que eu estabeleço o mal, eles vão embora, porque eu já me acumpliciei, eu já pequei, eu já errei para com os meus irmãos. E, obviamente, o interesse dos obsessores é só fazer-nos permanecer nas ondas de vibrações inferiores. Por isso, irmãos, todo o mal que fizermos, podemos ter a certeza de que, na condição em que nós nos encontramos hoje, dentro da fase de evolução em que nós já nos encontramos, tá certo? Já dentro da consciência que nós temos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa realidade espiritual, da pluralidade das existências, das leis divinas de amor e caridade, da doutrina dos espíritos, não é? Que nos mostra os espíritos nas suas características toda própria. Se eu faço o mal, tá certo? É porque eu ainda não aprendi nada. Ou eu ainda estou, pelas minhas imperfeições, sofrendo e aceitando o assédio e a sugestão do mal. A obsessão tem 3 fatos, né? Como eu disse, 3 características: a simples, a fascinação e a subjugação. Mas nós precisamos entender o mecanismo da obsessão. Porquanto, irmãos, nós já falei sobre o pensamento, mas o fundamento da vida, irmãos, da vida é o espírito imortal. Somos todos nós, filhos de Deus, criação divina, mônada celeste. Em torno de quê? Tudo gira. Toda a realidade se manifesta em torno de cada um de nós. Justamente pela natureza de nossa criação. Nós somos espíritos. E assim, irmãos, como espíritos que somos, todos nós, encarnados e desencarnados, temos um temperamento. Não temos um temperamento? Hein? Temperamento, irmãos, significa conjunto de traços psicofisiológicos de uma pessoa que lhe determinam as reações e emoções, os estados de humor e nos formam o caráter. Esse é o nosso temperamento. Como é, irmãos, o nosso temperamento? Como é o nosso temperamento? Isso é importantíssimo, porque o nosso temperamento, a nossa maneira de ser, de viver, de sentir a vida, é que vai estabelecer sintonia com outros espíritos semelhantes. Os temperamentos, segundo aí a ciência, são divididos em 4. Tem 4 partes, né? É o temperamento colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. A qual deles pertencemos? O colérico você já sabe, né? É o pavio curto. É aquele que explode por nonadas. É aquele que está sempre irritado, aborrecido, né? O sanguíneo é aquele da... puxa vida. É de nossas emoções, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho... Aqui, tá. O sanguíneo, né? Ah, sim. Agora sim. O colérico. Vou voltar ao colérico. O colérico, irmãos, são os caráteres explosivos, né? Que nós chamamos de pavio curto. São os ambiciosos, os dominadores. O sanguíneo é aquele que adora ser notado, é extrovertido, gesticula exageradamente quando fala, né? Tem por hábito exagerar nas suas falas. São impulsivos e exagerados. E o fleumático? O fleumático é aquele homem tranquilo, pacífico, aquele ser dócil, meigo. Agora, o importante, irmãos,
é nós estudarmos e analisarmos qual o nosso temperamento. Porque o temperamento de toda criatura, ao lado das injunções. O que são injunções, irmãos? Pressão das circunstâncias, as exigências da vida, que compõem o quadro de cada existência de cada um de nós, né? É uma decorrência natural dos somatórios das reencarnações passadas e que se transferem para a atual. E tudo isso, irmãos, se reflete aonde? Em nossa mente, em nossos pensamentos. O colérico está sempre pensando com raiva, com ódio, com desdita, estabelecendo conflitos mentais o tempo todo, vive numa guerra íntima com o mundo e com seus irmãos. Assim, nós precisamos olhar o nosso temperamento. A mente, irmãos, é o espelho e que reflete os nossos estados íntimos. Não é assim? Nós sabemos disso. Quando estamos com raiva, qual a natureza dos nossos pensamentos? Quando estamos melancólicos, tristes, ansiosos, hein, irmãos? Como é? Como é que nós encaramos isso? Nos estados de apatia, de constituição nervosas, como são os nossos pensamentos? Não tem a mesma natureza do nosso estado íntimo? Né? Então, a nossa mente reflete esses estados. E nas paisagens mentais das quais, irmãos, nós nos expressamos, né? Esses estados múltiplos da nossa personalidade, né? Encadeiam sucessos ou fracassos que se exteriorizam de nós em formas de depressão, ansiedade, traumatismo psicológico, neurastenias, dando gênese às mais diversas enfermidades psíquicas, não físicas. Todas essas são enfermidades psíquicas. E eu faço uma pergunta para vocês, irmãos. Os nossos irmãos desencarnados estão também dentro dessas mesmas condições que nós encarnados? Têm o seu temperamento? Têm as suas injunções de vida? Hein? Têm as suas explosões mentais? Isso. E aí, irmãos? Será que eu, quando estou nesses estados de ânimo, onde o meu temperamento se manifesta de forma intensiva, ostensiva, será que eu estabeleço um intercâmbio consciente ou inconsciente com esses irmãos desencarnados? Se eu consigo estabelecer com os encarnados, com tanto mais facilidade eu vou atrair para o meu lado aqueles desencarnados que pensam e sentem como eu. Existe um ditado aqui na Terra que diz assim: dize-me com quem andas e te direi quem és. Não é verdade? A gente julga os nossos irmãos, né? Aquele que anda com bandido também é considerado um bandido. E com outras tantas viciações da vida. Agora, na parte espiritual, irmãos, o que nós precisamos entender é o seguinte: dize-me o que pensas e te direi com quem andas. Qual a natureza dos nossos pensamentos? Nós vivemos na maledicência, na intriga, no pessimismo, no estabelecimento através das intrigas e das fofocas, das divisões, das dissensões? Irmãos, qual a natureza dos nossos pensamentos nas 24 horas do dia? Isso estabelece o nosso temperamento e também a nossa aura, que é a plataforma psíquica, né, de toda a comunhão dos espíritos encarnados com os desencarnados, mas também encarnado, desencarnado, encarnado. É assim que nós precisamos entender. E quando a nossa mente, irmãos, está assaltada por vibrações
negativas, quando a nossa mente está ociosa ou indisciplinada, quando a nossa mente é viciosa ou rebelde, logo, irmãos, nós podemos registrar uma interferência. É o exacerbar das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Eles ficam mais constantes, mais acesos, em brasa, né? É assim que nós podemos nos sentir, quando os nossos pensamentos estão fervilhando em nossa cabeça. Por quê? Porque não são só os nossos pensamentos, são os pensamentos daqueles irmãos que estão ao nosso lado, que sentem, pensam como nós e que estão ajudando-nos nas elucubrações, nas tramas. É assim que nós precisamos entender. E acontece isso, irmãos, consciente ou inconscientemente. E quando nós, nesses estados de vibrações negativas, porque fazem parte de nossa natureza, irmãos, nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos orgulhosos, irmãos. E quando o nosso orgulho entra em movimento, a gente não se irrita? A gente não explode? Hein? A gente não esbraveja? A gente não joga para fora a nossa personalidade doentia em cima dos nossos irmãos? E aí, irmãos? Será que, nessa condição, eu estou dando acesso à minha alma a sugestões inferiores e agravando o meu quadro? Podem ter certeza que é assim que funciona. Porquanto, a partir do momento, né, em que eu aceito a sugestão perturbadora, né, que eu agasalho e vitalizo, porquanto ela se casa, se harmoniza com a minha natureza, aí, irmãos, né, a gente vai realmente permitir que a tomada se ligue em nós, no plug de nossas almas. Tomada e plug. Tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico. É assim que funciona o processo obsessivo. Esse é o caminho, esse é o mecanismo da obsessão. Sintonia, afinidade pelos pensamentos, pelas emoções. As nossas posições vibratórias na vida, irmãos, são infinitas. Como eu disse para vocês, nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos orgulhosos, nós somos invejosos, nós somos ciumentos, nós somos vaidosos, nós somos maledicentes, fofoqueiros, uma vez ou outra. Não é assim, irmãos? Só que todas essas atitudes mentais nossas sintonizam com outros comensais situados à nossa volta. E nós não podemos esquecer jamais o que a doutrina espírita nos ensina. Nós nunca estamos sozinhos. Todas as vezes em que nós consideramos que estamos sozinhos, existe uma nuvem de observadores ao nosso lado, das mais diversas espécies, das mais diversas naturezas, esperando as nossas manifestações explosivas, viciosas, maliciosas, seja lá de que natureza for, para o mal, para que eles possam, então, ligar-se a nós, induzindo-nos à manutenção e ao desequilíbrio. Vejamos alguns exemplos na vida. O tabagismo, o alcoolismo, a sexualidade, os estupefacientes, a glutonaria, a maledicência, a ira, o ciúme, a inveja, a soberba, a avareza, o medo, o egoísmo, o orgulho. São estradas de acesso, irmãos,
para as mentes desatreladas do carro físico, do carro somático. Ou seja, são estradas de acesso ao nosso mundo íntimo, ao nosso interior, onde esses irmãos vão encontrar o plug disponível para que conectem as suas tomadas. E aí, irmãos, nós vamos sofrer as condições dessas influências e elas estarão sempre envolvendo-nos. E quando eu digo envolvendo-nos, irmãos, é textualmente. Se um espírito, irmãos, se um espírito, qualquer que seja, quiser agir sobre uma pessoa, qualquer um de nós, dela se aproxima, ou seja, de nós se aproxima, envolve-nos com o seu perispírito, como se estivéssemos sendo envolvidos por um manto. Nós sabemos que o perispírito, ele é expansível, né? E acionado pela força mental do espírito, ele nos envolve. Os fluidos desse espírito penetram o nosso perispírito também. E os dois pensamentos, então, as duas vontades se confundem. Por isso, irmãos, é tão difícil, na obsessão simples, através da inspiração, identificarmos quando estamos sendo instrumentos ou não de forças inferiores da vida. E então o espírito, né, através desse envolvimento, através da sua força mental, e quando nós aceitamos a sugestão do mal, quando nós cedemos a essa influência, aí, realmente, a vontade dele se torna superior a nós. E obedecemos às ordens de comando, como instrumentos cegos, como instrumentos mansos, submetidos a uma vontade que nos é superior. E isso acontece, irmãos, tanto para o bem quanto para o mal. Assim somos todos nós, dentro da nossa realidade mediúnica, porquanto todos nós somos médios. Dentro dessa concepção, médios, porque exercemos influência e somos influenciados pela força mental, pelo magnetismo. Se o espírito é bom, a gente não tem com o que se preocupar. A sua ação será suave e benéfica. Agora, se for mal, fará maldade. Através de quem? De quem? De nós, que seremos instrumento deles. Assim, nós precisamos pensar de uma forma muito precisa. Como eu falei ainda há pouco, nós somos espíritos imperfeitos. Podemos fazer o mal por deliberação própria, mas hoje, consciente de tudo aquilo que eu já mencionei, é muito difícil para nós termos a deliberação própria de fazermos o mal. Normalmente, só o fazemos por impulso. Não é assim, irmãos? E quando a gente percebe, se arrepende. Aí o coração dói. Aí a alma se confrange, né? Mas já está feito. Por quê? Porque o mal ainda está em nós. E como o mal ainda está em nós, eu posso ser acesso a essas influências pela inspiração. E aí, irmão? Nós não fazemos mais o mal deliberadamente, como no passado. Mas ainda hoje, fazemos o mal. Pensamos o mal. E Jesus nos ensina o pecado por pensamento no seu evangelho. Falamos o mal. E aí, já é uma atitude nossa. Mas, quando falamos, podemos também estar transmitindo apenas as palavras do obsessor. O risco e o perigo é muito grande. Muitas das vezes, irmãos, e a doutrina dos espíritos nos alerta sobre isso. Os espíritos falam muito mais pela nossa boca do que nós mesmos. Por isso, temos que
controlar o verbo. O verbo é sagrado e divino. É uma forma de manifestação de nossa alma, mas também, sob a influência dos espíritos, podemos fazer muito mal com a língua, com as palavras. E nós não podemos mais fazer, não podemos mais agir assim. O espírito, no processo obsessivo, faz-nos pensar, falar, agir por ele. Leva contra a vontade a atos extravagantes, ridículos. O espírito do mal nos magnetiza, cataleptiza, é difícil, moralmente, e o indivíduo, nós, nos tornamos instrumentos cegos da sua vontade. Tamanha a afinidade com o mal, tamanha a afinidade de sentimentos, pelo nosso temperamento. É aí que nós temos que concentrar a nossa atenção. Nosso temperamento. As obsessões vão apenas exercer influência sobre aqueles que ainda trazem em si o mal. E nós, irmãos, podemos sofrer as três forças. A obsessão simples, a obsessão por fascinação e por subjugação. A obsessão simples é quando o espírito malfazejo se impõe a nós. A obsessão consiste na tenacidade, ou seja, na força, na determinação. E a gente não consegue se desembaraçar. Uma constituição temperamental, por exemplo, né, de acordo com o que nós vimos já, né, uma constituição temperamental é um fator importante, porquanto nós sempre vamos agir de acordo com o nosso temperamento. Né? Uma pessoa de constituição nervosa, excitada, torna-se agressivo e violento em desarmonia de atitudes, explode por nonadas e de que logo se arrepende. Por quê? Porque sofreu a influência psíquica de um espírito que lhe fez agir conforme a sua vontade. Eles fazem isso e vão embora, irmãos. Na obsessão simples é assim. Só que nós já nos perturbamos, né? Sofremos a influência, tanto no psíquico quanto no físico. E aí, irmãos, nós podemos verificar no comportamento de nossos irmãos de humanidade e no nosso próprio, essa ambivalência nas atitudes. Uma hora, equilíbrio. Outra hora, distonia. Uma hora, depressão. Outra hora, excitação. Alienando-nos. E o que é mais interessante, essa alienação, irmãos, ela se processa naturalmente e a gente não se dá conta. Por exemplo, no livro Nas Fronteiras da Loucura, de nosso irmão Divaldo Pereira Franco, psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, o nosso irmão nos diz que nós transpomos a linha da sanidade, né? A linha divisória entre sanidade e demência, diversas vezes no dia. Diversas vezes no dia. Basta uma contrariedade, uma escassez financeira, a falta de um emprego digno, qualquer emoção maior, a gente passa da linha da sanidade para a linha, a gente atravessa a linha para o desequilíbrio. É tão sutil, é tão efêmera essa linha, que nós a transpomos durante o dia, durante 24 horas, uma infinidade de vezes. Porque basta que a nossa mente se conturbe para que nós passemos para o outro lado. E ao passarmos para o outro lado, quando perdemos a nossa paz interior, o nosso equilíbrio e a nossa harmonia, podemos ter a certeza de que, na grande generalidade, as influências espirituais estarão presentes, estabelecendo em nós essa ambivalência de ações. O obsessor justapõe-se, irmão, cérebro a cérebro, mente a mente. Essa é a mais simples. A fascinação é pior. A fascinação é aquela que nos faz cego. Nos torna cego para tudo na vida. Nós nos julgamos o máximo, somos os melhores.
A fascinação é sempre exercida em cima do orgulho, da vaidade, da presunção, da arrogância de nossas almas. Quando nós nos achamos, eles vêm e nos colocam acima daquilo que nós verdadeiramente somos. E nós acreditamos neles. E nos tornamos cegos para as advertências, para as mensagens, para os conselhos. É assim que nós precisamos entender. A fascinação, ela é tão perigosa, por quê? Porque o indivíduo já não consegue mais se enxergar. O médium já não consegue mais perceber as suas... Como as suas mensagens esdrúxulas, os seus comportamentos errôneos, tudo mais. Agora, a subjugação é a pior. É aquela que nos leva, né? A subjugação é aquela que nos leva, né? À dominação completa, inclusive do nosso organismo físico. Na fascinação, irmãos, na fascinação ao domínio completo do pensamento do homem pelo desencarnado. A gente não consegue enxergar mais nada. E na subjugação, né, nós podemos ver que a subjugação, ela nos faz ver o jugo, subjugação. Nós estamos subjugados, numa constrição poderosa que paralisa a nossa vontade. Irmãos, a vontade nossa some, desaparece, a gente não consegue mais. Agora, para podermos apenas comentar, isso, irmãos, a OMS não vê, e os homens não entendem e não compreendem. Essa é a maior pandemia da humanidade presente, a obsessão, que nos leva a praticar muito mal. É só nós olharmos os nossos irmãos de humanidade que estão aí, nos governos mundiais, de todas as nações, os nossos irmãos delinquentes e criminosos, os traficantes de drogas, né? Os que estão mergulhados nos desequilíbrios e nas viciações das mais diversas sintonias. Esses irmãos estão dominados e controlados justamente por essas forças inferiores da vida. Se existem, irmãos, hoje, 8, 9 bilhões de espíritos encarnados, existe o dobro, 18 milhões de desencarnados. E nós sabemos que a alma deles era aquela dos homens do passado. Assim é que nós precisamos combater essa pandemia hoje, em nós, em primeiro lugar, e depois levarmos o conhecimento a todos os nossos irmãos, porquanto o tratamento da pandemia só existe um, o Evangelho de Jesus. Essa pandemia da obsessão, somente a transformação moral, somente o esclarecimento, somente o conhecimento superior liberta. E ainda por cima, irmãos, precisamos parar de fazer o mal. Porque o mal que façamos nunca é praticado por um espírito nobre. É sempre por um espírito inferior com o qual nós nos unimos e partilhamos desse mal. Que nos liberte o Senhor Jesus de todas essas forças. Que possamos, em seu nome, em nome do seu amor, em nome de sua misericórdia, podemos refletir bastante sobre essa pandemia chamada obsessão. Com certeza, irmãos, nós temos 28 milhões de irmãos nossos abatidos pelo Covid-19. Mas nós talvez tenhamos 90% ou mais da população do mundo, do planeta, abatido pela pandemia da obsessão. Diariamente. Irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Que possamos encerrar o nosso encontro. É apenas uma advertência contra essa pandemia que todo espírita tem que lutar. Temos que buscar forças dentro de nós para, inicialmente, travarmos o bom combate em nosso mundo íntimo e depois dilatarmos essas forças a favor da cura da humanidade terrestre para que o mundo de regeneração possa restabelecer-se pela transformação e pela modificação do ser humano. Divinos e amado Mestre Jesus, abençoe-nos agora e sempre. Que o teu amor, Mestre,
possa estabelecer em nossos corações a harmonia. Dai-nos força, Senhor, coragem, para que possamos realmente travar o bom combate. Liberte-nos, Senhor, dos erros e dos enganos passados. Trazemos ainda as sombras em nosso mundo íntimo e nos apresentamos diante de Ti com elas ainda, Senhor. Mas nós te rogamos que a Tua luz possa iluminar nossas almas e mostrar-nos, Senhor, as deficiências, as imperfeições, as correções que precisamos realizar. Que o Senhor nos abençoe. Que nesse encontro, amado Mestre Senhor Jesus, o Teu amor possa levar todas essas vibrações aos nossos irmãos de humanidade, para que eles também acordem, para que eles também despertem, para que eles também se levantem, para que eles também possam trabalhar no combate a essa pandemia, a pandemia moral, que se abate no mundo de provas e expiações sobre todos os espíritos imperfeitos, que somos cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Muita paz, irmãos, agora e sempre, a todos os corações.